Muito boa tarde, gente boa. Globo Esporte chegando e eu tenho que começar com o assunto do dia. Quartas de final da Libertadores, Maraca lotado, Flamengo em casa, claramente prejudicado pelo árbitro colombiano Andrés Rojas. Foi muito influenciado pela arbitragem. Hoje atrapalhou a gente. Escandaloso, é vergonhoso. Acredito que foi uma arbitragem bem abaixo do que a gente está acostumado para a Libertadores. O que eu espero é que esse árbitro não apite a Libertadores daqui para frente. Bom, a maior reclamação é pela expulsão do Plata. Dá só uma olhada. Plata tocou na bola, o cara do Estudiantes chutou o pé dele e o juizão deu amarelo pro Plata. Como ele já tinha amarelo, foi expulso. E aí o Estudiantes diminuiu 2-1. Tudo tinha começado perfeitinho, né? Um cheiro de goleada. Conta pra gente, Carlos Gil. A verdade é que ele conhece o caminho do gol e por isso abre o sorriso de quem pela 26ª vez marcou na Libertadores. O gol logo aos 15 segundos deixa Pedro a apenas 5 de igualar Gabigol como o brasileiro que mais balançou as redes no torneio. E deixou o torcedor rubro-negro confiante de viver uma noite de Copa, sim. Mas uma versão light dessas noites tão especiais. Até porque o Saul quase ampliou. E na sequência, completando o cruzamento de Ayrton Lucas, um lindo chute de Varela para fazer 2-0. Esses primeiros 10 minutos arrasadores sugeriam um caminho bem pavimentado até as semifinais. Mas não foi o que aconteceu no restante do jogo. E ficou a sensação de que a vantagem construída poderia ter sido bem maior. Um primeiro tempo enfileirando oportunidades desperdiçadas. A mais clara com Pedro, outra vez. Passe de Arrascaeta, drible seco do camisa 9 e a defesa salvadora de Muslera, goleiro uruguaio de Copa do Mundo, que mereceu o cumprimento do atacante brasileiro por ter salvado a equipe argentina. Mas também teve esse lance do Samuel Lino. E esse do Plata, que tentou cavar e a bola subiu demais. No segundo tempo, o Flamengo foi menos incisivo. Começou dominando, criou algumas chances. Muslera até que trabalhou, mas nenhuma grande defesa como aquela da primeira etapa. Criamos também chance para fazer o 3-0 no segundo tempo. Infelizmente, por uma catástrofe do árbitro, aconteceu o que aconteceu. Mais do que qualquer gol perdido ou perda de volume de jogo, a atuação do colombiano Andrés Rojas foi a reclamação unânime do lado do Flamengo. Foi muito influenciado pela arbitragem, mas fazer o quê? O árbitro tem que ser revisado porque hoje atrapalhou a gente. Com certeza hoje a gente viu uma má vontade em vários lances que ele poderia ter punido com o cartão a equipe deles e nos momentos que de dúvida, ele nem teve essa dúvida em relação a gente. Além de cartões amarelos a mais para um lado e de menos para o outro, a indignação rubro-negra foi maior nesse lance. Plata recebeu um segundo amarelo, acabou expulso, por uma falta que teria sofrido e não cometido em disputa com Facundo Rodrigues. Revoltado, o atacante demorou a deixar o campo. Pediu para o árbitro ir ao VAR. Mas pelo protocolo, o juiz só pode ser chamado para lances de expulsão direta, não de segundo cartão amarelo, que foi o caso do Plata. Acho que é escandaloso, é vergonhoso. Na maior competição da América do Sul, nós continuarmos a assistir a coisas destas. A expulsão a 10 minutos do fim animou não só a torcida argentina. O Estudiantes foi para cima. Rossi ainda defendeu o chute, a cabeçada, mas na terceira tentativa de Carrillo, saiu o gol. Já nos acréscimos, definindo o placar. O que eu espero é que esse árbitro não apite a Libertadores daqui para frente e futuramente. Nossos jogos, Deus o livre. O Flamengo vai enviar à Conmebol um protesto formal contra a arbitragem da partida de ontem. Na semana que vem, o time joga por um empate para avançar na Libertadores.
Destrinchando ainda mais o jogo, a Conmebol já divulgou os áudios da cabine do VAR, reconheceu o erro do árbitro na expulsão do Plata. A Conmebol também destacou que o árbitro de vídeo agiu certo ao não chamar Andrés Rojas para revisar esse lance, justamente por se tratar de um cartão amarelo, como disse o Carlos Gil na reportagem, né? Agora, será que a Conmebol pode anular a suspensão do Plata para o próximo jogo? Já aconteceu 2 vezes na história. O Flamengo já avisou que vai pedir a Conmebol, inclusive, para rever essa punição. Nessa mesma nota, o Flamengo reclama que no gol do Estudiantes a bola teria batido no braço do Roman Gomes. Mas tem uma câmera, que você vai ver agora, que fica bem evidente que a bola, na verdade, bateu nas costas do jogador do Estudiantes. Essa reclamação aí, essa não dá. Quer ver de novo? Ó. Bate nas costas. Ontem, assim, a Conmebol deveria ter vergonha do que aconteceu com a arbitragem ontem dentro do Maracanã. E, gente, eu não tô falando isso por ser Flamengo. É muito... Eu tenho que tomar cuidado com a palavra que eu vou utilizar. Exatamente. Justamente para o meu advogado não trabalhar. Mas, sério, é vergonhoso. Eu fico olhando, assim, o treinador estrangeiro observando uma partida como essa. Como é que você vai dar valor ao futebol sul-americano em cima do que aconteceu ontem? Porque não dá, não dá. E se aconteceu no Maracanã, eu fico imaginando na volta. Na volta vai ser pior ainda. Muito pior, muito pior. Inclusive, uma curiosidade, porque um historiador mandou um e-mail para mim, me contando, sabe o quê? Sabe por que o Intercontinental começou a ser disputado no Japão? Porque nos anos 70, os europeus reclamavam por conta do que acontecia lá no estádio do Estudiantes, que era, teoricamente, muito roubado. E eles até apelidavam como Cafajeste de La Plata. Então, os europeus não queriam mais jogar no estádio do Estudiantes. Então, só uma curiosidade aqui, porque eu, de fato, não sabia disso. É porque, se a gente for olhar o tempo da Libertadores, né? A gente vê muitos erros grotescos, né? E coisas absurdas que acontecem. Até outro dia, a gente normalizava um policial com um escudo porque tacavam coisas na hora que o jogador ia bater um escanteio. Sim, romantizava. Isso de outras coisas que... E a gente que é Só brasileiro que era aceitável, já sabe. entre aspas, Fernandinho, porque não tinha VAR, beleza? Então a gente nunca é aceitável, né, Vene? É sempre mas doloroso. Ontem tinha VAR, ontem tinha tudo. Porque não dá pra mostrar o árbitro, o posicionamento dele. O posicionamento dele estava sendo bom, cara. Ele poderia ter visto tudo o que aconteceu. E na boa, assim, não tem como ele ver uma falta do Plata e ir pra cartão amarelo nesse lance. É por isso que eu falo que isso aí é maldade. Isso aí não é erro de arbitragem, não é erro de análise de um lance, de interpretação. Na verdade, é maldade do árbitro. Ele quis fazer isso, ele quis dar o segundo amarelo pro Gonzalo Plata para poder expulsar o Plata. E ele sabia que com o segundo amarelo não teria uma revisão do lance pelo cartão, porque não pode, pela regra não pode isso. Então, só a análise do lance do pênalti, que de fato, na minha concepção, foi fora da área, não foi pênalti. Eu acho que foi isso, eu analisando o lance. Mas isso, em nenhum momento, foi falta do Plata, e se tivesse sido falta do Plata, em nenhum momento para segundo amarelo. Isso aí é um absurdo. Inclusive, o Flamengo já emitiu um comunicado oficial dizendo que vai pedir o cancelamento da expulsão, alegando, inclusive, que em outros casos isso já aconteceu em 2014 com o Dedé. Na ocasião, o zagueiro do Cruzeiro ele foi expulso de uma maneira errada contra o Boca Juniors, a Conmebol voltou atrás e ele pôde entrar em campo. Então, acho que o Flamengo vai ter sucesso nessa solicitação, porque isso aí mostra que foi um absurdo. A própria Conmebol diz que o árbitro errou. E aí tem o erro do árbitro, Pedrosa, porque não atrapalha só na partida que tá. Se você ganha um vermelho, obviamente, você vai ficar sem aquele jogador para a próxima partida. E daí essa correria também do Flamengo para isso, para tentar recuperar o Plata para o próximo jogo contra o Estudiantes. Claro, assim, gente, eu entrei brincando aqui, é totalmente uma brincadeira e vocês sabem como é que funciona o nosso programa. Agora, vamos falar sério? Desde que o VAR foi implantado na América do Sul, no futebol brasileiro, esse tipo de coisa não acontece. E eu não tô falando que não acontece erro. Eu tô falando sobre o jogo ser condicionado pela arbitragem. Que foi isso que aconteceu ontem. Não tem como a gente falar de Flamengo e Estudiantes, apesar da vitória do Flamengo, sem passar primeiramente e exclusivamente como o enredo do jogo sendo a arbitragem. Não é que tenha sido só o lance do Plata. Eu discordo do Vene, eu acho que o primeiro cartão amarelo do Plata é bem dado, porque ele vai com o braço alto, bate embaixo, bate em cima. Teve um do Saúl também, que foi na canela do jogador, que ele pega na bola antes, mas também foi amarelo. Só que a questão é, o árbitro, principalmente no segundo tempo, eliminou o jogo para frear o Flamengo. Essa é a sensação que eu tive. Dando cartão amarelo, faltas invertidas, situações assim, esdrúxulas de jogo.
Pra você ver, ele foi tão mal, mas ele foi tão mal na partida de ontem, que ele deu 3 minutos de acréscimo no segundo tempo. Sendo que assim, a partida parou pra ter revisão, a partida parou pra ter substituição, ele deu 3 minutos no segundo tempo. O que eu quero dizer com isso? Pro Flamengo seria pior, porque tava 10 contra 11. Mas é o Flamengo no Maracanã. Se tivesse dado mais tempo, o Flamengo poderia ter feito terceiro, poderia ter tomado segundo, poderia. Mas o que eu quero dizer é que até nos acréscimos, até na hora de dar o desconto, que é uma coisa básica que você marca no relógio, ele foi mal. Então assim, a arbitragem ontem, com o VAR, eu nunca tinha visto também uma situação tão esdrúxula quanto essa. O lance do Plata é esdrúxulo. O lance do Plata, e eu te digo mais, Vene, você falou assim, foi fora da área. A falta é batida dentro da área, tá? Se a gente for pegar o replay do lance lá, a falta é batida dentro da área. Então, o que poderia ter sido um pênalti, virou uma expulsão para um jogador importantíssimo do Flamengo, que inclusive deu assistência ontem. Então, cara, repito, a gente começou brincando aqui, na zoeira e tudo mais. Historicamente, os clubes brasileiros são esculachados na Libertadores. Sim. Não é uma coisa de agora, não é uma coisa que está acontecendo em 2025, mas na era VAR é o maior erro disparadamente que eu vi um clube brasileiro sofrendo. Ainda mais se tratando, e falo isso, com todo respeito, de Flamengo no Maracanã. Os caras terem a pachorra de prejudicar o Flamengo no Maracanã da forma que foi, é porque o negócio foi feio e foi sério. Então, cara, realmente, o Flamengo tem que buscar tudo que é preciso, o BAP, a diretoria, porque foi um escândalo que aconteceu ontem. E digo mais, a grande verdade é que tá tudo aberto. 2-1 na Argentina, com o jogo do enredo que foi, com os nervos à flor da pele, o Flamengo poderia ter saído ontem do Maracanã com 4-0 tranquilo, e não seria nenhum exagero pelo que produziu, pelo que ele jogou. Talvez se não tivesse tomado a expulsão, faria até o terceiro, como eu falei. Agora, o jogo tá aberto, a gente tá falando de uma quarta de final de Libertadores, a Conmebol não só precisa se posicionar como se posicionou, e eu concordo, tem que tirar o cartão vermelho do Plata, é um absurdo, o Flamengo não pode ser prejudicado dessa forma, numa fase tão importante, numa competição que é a mais importante, talvez uma do mundo, depois da Champions League, claro, vem a Libertadores. Com certeza. Então, cara, é realmente lamentável tudo que aconteceu, e o Flamengo tem razão. Eu acho que o árbitro é ruim, mas eu acho que ontem ele condicionou o jogo, o que é pior. Nação rubro-negra, amigas e amigos, prestem atenção no que eu vou falar agora. O Flamengo foi muito prejudicado e esse árbitro tem que ser banido do futebol. Esse árbitro tem que ser banido do futebol. Isso é uma vergonha. O que fizeram com o Flamengo, já vieram para aqui pro Brasil, pro Maracanã, para prejudicar o Flamengo. Ele não deu o vermelho direto para justamente não ter, né, a intervenção do VAR. Foi uma vergonha. Foi uma vergonha. O Flamengo agora tem que amassar esses Estudiantes, sabe? Depois que acabou o jogo, muitos dos torcedores, muitos dos jogadores, alguns jogadores do Estudiantes apertando a mão do árbitro, o quarto árbitro pedindo para o técnico do Estudiantes tirar o jogador que estava batendo. Isso é uma vergonha. Gente, isso é uma vergonha. Pênalti em cima do Samuel Lino. Ele não tropeçou na bola. Se vocês reverem o lance de novo, o jogador do Estudiante dá um toquezinho que aí interfere com que ele tropece nas duas pernas e caia na área. Mas pelo toque do jogador do Estudiante, cadê o VAR? É muito... Gente, não acredito em Conmebol. Não acredito na Conmebol. Isso é papo furado, isso é balela. É claro que eles emitiam uma nota alegando que o Flamengo foi prejudicado. E lá, no jogo de lá? Quem me garante que não vai ter outro árbitro assim, igual esse André Rojas aí, que tinha que sair, sabe, do Maracanã? Sei lá como. Sei lá como. É uma vergonha. O que fizeram com o Flamengo foi uma vergonha. O Flamengo tem que ir lá na Conmebol. Tem que ir na Conmebol e tem... Alô, Palmeiras, abre os olhos. Abre os olhos, porque o Flamengo, como foi garfado, o River Plate pode chegar aqui no Brasil também e o árbitro prejudicar vocês. Então não é sobre só o Flamengo, não. A Conmebol não quer que nenhum time brasileiro ganhe mais a Libertadores esse ano. Eles já estão de saco cheio. Nos últimos 4, 5 anos, todo ano vem um brasileiro ganhando. Então, eles não querem mais isso. Então, o que eles têm que fazer? Prejudicar, infelizmente. Prejudicar. Qualquer lance do Flamengo era cartão. Teve um cara que quase tirou o Arrascaeta dentro de campo, nem amarelo ele tomou. Então, foi uma vergonha. Eu tô indo nessa, amigas e amigos. O que vocês acham sobre isso tudo? Sobre essa vergonha que o Flamengo... Que aconteceu com o Flamengo? Deixa aqui nos comentários pra gente estar debatendo sobre esse grande assunto. Eu tô indo nessa. Se inscreva no canal, deixa o like e até a próxima.